Fala pessoal. Pro vídeo de hoje, escolhi um personagem não só muito poderoso, como também acompanhado de um grau interessante de profundidade, e que tem uma relevância no mundo dos quadrinhos que poderia aumentar. Então vamos falar dos feitos do Gladiador, mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Kalark vem de Strontia, um dos planetas ligados ao Império Alienígena dos Shi'ar. Ele era um cadete em treinamento para a Guarda Imperial, e conforme foi progredindo, Kalark e os outros estrontianos foram submetidos a testes para aumentar seus poderes naturais, e esses processos eram tão perigosos que poucos sobreviviam no final de tudo, mas ele foi um dos que prevaleceram. Em seguida, quase como uma prova final, um regente Shi'ar fez um teste de lealdade com os estrontianos que foram aprimorados, pedindo que eles eliminassem o conselho que comandava seu mundo, ou faria uma estrela perto do seu planeta explodir, o que iria destruir Strontia. Contra todos seus compatriotas, Kalark foi o único que decidiu seguir cegamente as ordens, e finalizou o Conselho Estrontiano, e logo depois, foi promovido ao posto de Gladiador, líder da Guarda Imperial dos Shi'ar. Como esse império alienígena tem relações mistas com a Terra, às vezes tentando invadir ou atacar, e às vezes sendo aliados dependendo da situação, é esse o alinhamento do Gladiador em relação aos heróis do nosso planeta, porque ele, antes de tudo, é leal aos Shi'ar, então às vezes ele pode ser um problema, como nas lutas que teve com os X-Men, ou pode ser um aliado valioso numa batalha maior. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Indo a um dos seus atributos mais famosos, vamos falar da força. O Gladiador é imensamente forte, do tipo que pode levantar objetos que pesam dezenas ou centenas de toneladas sem precisar de um esforço muito grande. Só pra gente ter uma ideia, o cara já levantou a sede do Quarteto Fantástico, que é um prédio com 35 andares de acordo com a própria narração, e ele não parece nem suar pra fazer isso. Durante uma luta dele embaixo d'água contra a Mulher Invisível, que estava aprimorada, os golpes deles eram fortes o bastante para criar grandes ondas debaixo do oceano e quebrar as pedras ao redor. Com um golpe ele lançou a Capitã Marvel contra uma parede de concreto, e num confronto contra um monstro, que era muito maior do que uma nave alienígena, ao voar, o Gladiador simplesmente explodiu a criatura. Ele também arremessou para longe o coisa do Quarteto Fantástico, isso com um murro só, que fez o Ben atravessar vários carros, ficar atordoado, e ainda dizer que não tinha sido acertado com tanta força, e logo depois o Gladiador jogou ele de volta para a sede do quarteto como se fosse um boneco de pano. Quando a Jane Foster tinha os poderes do Thor e lutou contra o Kalark, embora ela também tenha dado uns bons golpes, até a deusa do trovão se surpreendeu com a força dele. Agora, como seus feitos mais extremos, que serão corroborados com declarações, só com alguns golpes, o personagem destruiu um planeta, que mesmo não tendo seu tamanho especificado, não deixa de ser bem relevante, e seu filho também disse que viu o Gladiador quebrar luas e destruir buracos negros com as próprias mãos, fora que no passado ele disse que voou pelo coração de estrelas e moveu planetas. Kalark também mostrou tanta ignorância na hora da porrada, que ele aparentemente atordoou o Galactus com um murro em cheio. E para fechar com chave de ouro, quando uma equipe com alguns personagens até que poderosos lutaram contra o Thanos, embora eles tenham partido para cima sem medo, o time acabou sendo dominado pelos poderes e força superiores do seu adversário, mas quando o Gladiador foi chamado e chegou para cair na trocação, ele deu só um golpe certeiro no Thanos, e o Titã Roxo foi inconsciente pro chão. Esse é talvez seu feito mais extremo, porque mesmo que o Thanos estivesse lutando antes, quem mostrou mais desvantagem foi o time de personagens, não o vilão, que foi lutando contra cada oponente sem fazer esforço de verdade. Ou seja, é simplesmente melhor não puxar briga com o Gladiador nos seus melhores dias. Na durabilidade, o negócio continua sinistro. Naturalmente, o cara é a prova de balas e pode ficar no espaço sem problemas, mas isso ainda é leve. Ele já tancou raios do Nova, e quando esse mesmo herói tentou dar uma investida com o ombro contra o Gladiador, o Nova ricocheteou e bateu em vários carros enquanto o Estrontiano ficou parado numa boa. Ataques das chamas do Tocha Humana também não mostraram qualquer efeito no personagem, que praticamente ignorou o calor. Fora que numa luta contra o Colossus, o Gladiador recebeu todos os golpes do mutante de peito aberto, ele nem pareceu se incomodar, e mesmo quando o ambiente ao redor deles desmoronou, o único de pé era o alienígena, que ainda tendo seu traje danificado, não mostrou ferimentos. Agora, como feitos mais extremos, o Gladiador tancou golpes do Hulk, que não parecia muito calmo, atravessou um sol vermelho que tinha 100 milhões de milhas de largura, e só no final do trajeto pareceu sentir algum desconforto, conteve uma explosão, que de acordo com o Senhor Fantástico, era forte o bastante para destruir metade de um sistema solar, e não mostrou ferimentos desse evento quando chegou na Terra, e suportou raios óticos do Galactus praticamente a queima-roupa. Isso aqui é absurdo. Ele também mostrou uma boa resistência mental, podendo sentir quando algum telepata tenta entrar na sua mente, superou uma sensação de pavor que incapacitou a Guarda Imperial e até a própria Gamora, e saiu de uma ilusão que estava sendo atacado por uma arma avançada por força de vontade, e por saber que aquela arma não era frequentemente usada pelo povo alienígena que ele tinha identificado. No quesito de envelhecimento, o Gladiador até pode dar sinais que envelheceu, só que ele tem uma vida extremamente longeva e mostrou poucos indícios físicos do avanço do tempo, sendo que fazem séculos que ele era um cadete do Império Shi'ar, mas sua aparência pouco mudou desde então. Na velocidade, ele se destaca bastante.
O cara pode se mover como um borrão e golpear várias pessoas simultaneamente, se defendeu de um ataque do Hyperion no intervalo de tempo de nanosegundos, voou com o Hulk do chão até a atmosfera terrestre quase que instantaneamente, e num período de instantes, ele contou 10 bilhões de microsentinelas na corrente sanguínea de uma pessoa, o que também nos dá uma noção da sua visão. Como feitos maiores, o gladiador desviou dos raios óticos do Galactus, e num período que parece não ultrapassar um minuto. Durante uma conversa do Quarteto Fantástico, o Strontiano saiu de outro sistema solar e chegou na Terra. Num piscar de olhos ele saiu da galáxia dos Shi'ar e chegou em Asgardia, sendo que a galáxia Shi'ar se localiza perto de Andrômeda, e Asgardia ficava perto de Saturno. É insano processar que ele consegue se mover nessa velocidade. Entrando na categoria que só mostra como o personagem é poderoso além dos atributos físicos, vamos falar dos seus poderes únicos. Para começar, ele tem sentidos muito mais aguçados do que vários seres aprimorados, tendo avistado um atirador do outro lado de uma cidade antes dele realizar o disparo, e a própria narração também já afirmou que sua visão pode ver através das matérias mais densas, e sua audição já captou um sinal sendo transmitido a anos-luz de distância. O gladiador também mostrou uma visão de calor bem forte, podendo danificar naves espaciais numa boa. A narração dos quadrinhos já descreveu seus raios óticos como mais quentes do que uma estrela, e ele até deu queimaduras severas no Hulk com esse poder. Kalark ainda mostrou que tem uma super respiração, podendo apagar as chamas do Tocha Humana com um sopro, ou congelar seus adversários. No combate, ele não se intimida nem pede arrego. O gladiador não é só um cara ignorante quando se trata de força bruta, ele realmente sabe lutar, tendo uma carreira militar no Império Shi'ar de séculos, é muita experiência e técnica, então não é qualquer um que consegue peitar o cara. Durante uma luta com o Raio Negro, embora o Kalark tenha tido uma ajuda, ele que deu o golpe final e dominou o governante inumano, e também venceu Magnum, um dos pesos pesados dos Vingadores e que sabia se cuidar numa luta. Aqui o Simon apanhou até o centro da Terra, literalmente. E um feito bem relevante do gladiador, foi quando ele venceu o Hyperion, um personagem que tem basicamente os mesmos poderes nos mesmos níveis que o Strontiano, onde ele demonstra a técnica e prova que, mesmo quando enfrenta alguém com capacidades semelhantes às suas, o cara sabe o que fazer. Nas fraquezas, ele precisa se atentar a algumas coisas. A maior fraqueza do gladiador e dos Strontianos no geral, é a falta de confiança, porque seus poderes podem diminuir muito caso ele duvide de si mesmo ou perca a confiança nas suas habilidades, e ao longo da sua vida, vários adversários menos poderosos usaram esse ponto fraco para conseguir combatê-lo. Quando ele perde a confiança nele mesmo, o personagem já ficou fraco ao nível que passou dificuldades que não seriam problema nos seus melhores dias, como quando levou alguns danos ao lutar contra os Guardiões da Galáxia, que são oponentes menos fortes e rápidos do que ele, e também foi mandado longe pelo mutante míssil, que embora seja forte, não tem mais poder que o Kalark, então seus poderes só estão no auge quando sua fé em si também está. O gladiador também é vulnerável a um comprimento de onda específico de radiação, tanto que ficou todo capenga só por estar numa sala que tinha essa energia, sentiu muita dor e agonia quando a tempestade conseguiu invocar esse tipo de onda, e depois que o Hulk deixou ele numa usina nuclear, o Kalark meteu o pé dali assim que pôde. Também já foi afirmado que até o Strontiano mais forte é suscetível contra a magia, fora que a área do seu cérebro ligada à confiança tem mais sinais elétricos, então manipuladores de energia que têm grande poder e precisão, como o Vulcano, podem dar um reset na cabeça do gladiador. E por último, por mais que ele seja um personagem muito forte, ainda há suas limitações. Um grupo formado pelos X-Men e outros personagens já derrotaram ele. Uma palmada sônica do Hulk direto nos ouvidos quase deixou ele surdo, e as garras do Wolverine provaram que podem dar sérios danos. Enfim, meu povo, é isso. Vimos que o gladiador é um personagem bem poderoso, versátil e que sabe lidar bem com seus adversários, e que mesmo se destacando por ser um dos pesos pesados da Marvel, Kalark também tem seu próprio grau de profundidade e desenvolvimento, que suas histórias mostrem cada vez mais isso. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!